Olá, olá, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos continuar a abordagem de Úrsula, obra de Maria Firmina dos Reis. Mas antes de dar continuidade ao que já foi iniciado em aulas anteriores, é importante lembrar o que foi discutido, o que foi analisado, qual foi o alvo das reflexões das aulas passadas. E é importante destacar, pessoal, que esta obra da qual nós estamos tratando é um romance, ou seja, é um texto narrativo com um enredo complexo. Isso significa, então, que existem diferentes núcleos narrativos que se interligam, que se relacionam ao longo de toda a obra, tornando o enredo, ou seja, o encadeamento de cada uma dessas histórias complexo, ok? O romance, além de um enredo complexo, é um texto narrativo que apresenta também muitos personagens, e esses que eu apresento para vocês nesta tela, dos personagens principais ou personagens centrais, são só alguns dos personagens que constituem a obra. Existem outros mais secundários, mas que fazem parte da obra também, mas ela apresenta muitos personagens. É um texto narrativo que apresenta também uma variação de espaços, de lugares, por conta de as histórias serem muitas e serem complexas, considerável. Então, a história não acontece num único lugar, e sim em diferentes lugares. E os tempos em que a obra como um todo, o enredo da obra como um todo transcorre, variam muito. Um exemplo disso foi o que eu apresentei para vocês durante a aula passada. Túlio encontra Tancredo caído, leva Tancredo para a fazenda na qual ele, Túlio, o escravo, trabalhava, e lá Tancredo é tratado por quem? Por Úrsula e pela mãe de Úrsula, que é uma mulher paralítica, uma senhora de idade avançada, que é a dona daquela fazenda na qual Túlio e Susana, que são dois escravos, trabalham. Então, esse é o tempo real do início da narrativa, do início do romance, ok? No entanto, quando Tancredo se recupera, depois de ser tratado por Úrsula, ele se apaixona por ela, como nós falamos, ele chega a pedi-la em casamento, fala com a mãe de Úrsula, que é a Luísa, a respeito disso, e Luísa abençoa então o casamento dos dois. E enquanto isso tudo está acontecendo, depois da recuperação de Tancredo, Tancredo conta a Úrsula a história do seu passado. Quando Tancredo havia se apaixonado por Adelaide, lembram-se disso? Esse tempo dessa narrativa do passado de Tancredo é um tempo psicológico, tudo bem? Então, eu estou falando disso só para vocês terem em mente que não existe uma única linha do tempo constituindo o romance como um todo, ok? As histórias são várias e os tempos em que cada uma acontece são diferentes. E essas características são características de um romance, como eu falei. Alguém perguntou numa aula anterior se Úrsula era um romance folhetinesco. Atenção, não é. Não foi publicado por meio de folhetins, como, por exemplo, o Guarani, como, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias e outras obras que poderiam ser citadas como obras de folhetins. Úrsula não foi uma obra publicada dessa maneira, mas a estrutura dessa obra, sendo ela um romance, é a mesma estrutura, basicamente, daquelas obras todas que nós já estudamos anteriormente, ok? Da prosa indianista, da prosa regionalista, da prosa urbana, da prosa gótica, ok? A diferença foi só que Úrsula foi publicado como uma unidade de uma vez, ok? Então, destaco isso para vocês. Gente, aqui estão apresentados os personagens centrais da obra, vocês já conhecem todos eles, né? Úrsula é a protagonista, Tancredo será o homem que vai se apaixonar por ela, e eles dois se tornaram noivos ao longo da trama, que vocês já conhecem. Esse Comendador P, como alguns de vocês disseram na aula passada, é apresentado posteriormente sob o nome de Comendador Fernando P. É que inicialmente ele é apresentado só como comendador, mas eu acrescentei o P porque, de fato, isso é apresentado no desenrolar do romance, tudo bem? É um tio de Úrsula, irmão de Luísa, que é a mãe de Úrsula, uma senhora paralítica, de idade avançada, como eu apresentei a vocês já.
muita atenção a esse comendador P, porque ele será uma figura-chave para a compreensão de todo o desenrolar da trama. Ok? Gustavo, por que Fernando P? Ou por que comendador P? Esse é um recurso literário que alguns autores utilizam para ocultar a identidade dos personagens ou a época em que a narrativa se insere. Então, por exemplo, vocês poderão encontrar em certas obras do romantismo, do realismo, que é a próxima escola literária que nós estudaremos, por exemplo, ano de 1800, reticências, 3 pontinhos, sem a data específica, ok? Por que, Gustavo, o autor não quer falar da data, não quer falar o nome próprio, o sobrenome, não quer identificar o personagem? Por opção do autor, talvez porque ele queira dar um ar de mistério à sua obra e deixar em aberto quando isso aconteceu, ou quem protagonizou tal acontecimento, enfim. O importante é saber que esse é um recurso literário que vocês podem encontrar nesse tipo de obra, tudo bem? Susana e Túlio são escravos da casa, da fazenda, do sítio, né? O sítio, fazenda, em que Úrsula mora com sua mãe. Então, esses dois personagens são negros, esses dois personagens trabalham no sítio que pertence à senhora Luísa, ok? E Tancredo é aquele cavaleiro branco, de origem nobre, aristocrata, que nós... aqui nós fomos apresentados no início da obra, tudo bem? É importante mencionar a mãe dele, o pai dele, que, se eu não me engano, não são apresentados com nomes próprios no início da trama, e Adelaide, que é aquela mulher pela qual ele se apaixona inicialmente, sua prima, e que depois acaba se casando com o pai de Tancredo. Lembram-se disso? Perfeito, então. Galerinha, estou fazendo essa revisão para a gente chegar a um ponto interessante da narrativa, que é o do capítulo 9. Vejam só o trecho que eu selecionei, que se encontra no capítulo 9, entre as páginas 67 e 72 do livro, que nós vamos analisar agora. Esse trecho é um trecho em que Túlio, que é aquele personagem escravo, personagem que primeiramente socorreu Tancredo, depois de Tancredo cair do cavalo e quase morrer, e esse personagem, então, Túlio recebe de Tancredo a proposta de se tornar um homem livre. Tancredo era um personagem, um personagem ligado à nobreza, à aristocracia, e que tinha recursos, né, para comprar a alforria ou a liberdade de um escravo, ok? E é isso que ele propõe a Túlio, depois de se recuperar, depois de ser tratado pela Úrsula, pela senhora Luísa, ele propõe a Túlio que Túlio vá com ele em direção à sua cidade de origem, porque Tancredo queria tratar de todos os afazeres que ele deveria organizar a fim de se casar com Úrsula. E Tancredo então chama Túlio para acompanhá-lo, mas não como um escravo, e sim como um homem livre. E além de tratar do casamento com Úrsula, Tancredo também trataria da liberdade de Túlio. Então esse é o contexto do que nós vamos ler agora. Muita atenção a esse diálogo entre Túlio, o escravo que em breve, depois disso, se tornará um homem livre, e Susana, ok? Túlio continuou: não sabes quanto sofro quando recordo-me de que a nossa querida menina vai tão breve ficar só no mundo? Só, Túlio. Quem a acompanhará? Quem poderá consolá-la? Eu? Não. Pouco poderei demorar-me neste mundo. Meu filho, acho bom que não te vás. Que te adianta trocares um cativeiro por outro? E sabes tu se aí o encontrarás melhor? Olha, chamar-te-ão talvez ingrato, e eu não sei, e eu não terei uma palavra para defender-te. Galerinha, essa fala é uma fala de Susana, ok? Que é uma escrava que basicamente criou Túlio como um filho, como vocês perceberão ao longo da leitura do capítulo 9, ok? Quando ele fala da menina, quando ela fala, perdão, da menina, ela está se referindo à Úrsula, né? Nossa querida menina vai tão breve ficar só no mundo, só Túlio. Ou seja, Susana está pedindo para que Túlio não vá com Tancredo, para que Túlio fique na casa de Úrsula, justamente para cuidar, inclusive, de Úrsula, certo?
A preocupação, então, de Susana é com a filha da sua senhora, a senhora Luísa, que é a Úrsula, né? E o Túlio vai responder a isso dizendo o seguinte: quanto a isso não, mãe Susana. Vejam, mãe Susana. Tornou o Túlio. A senhora Luísa B. foi para mim boa e carinhosa. O céu lhe pague o bem que me fez, que eu nunca me esquecerei de quem poupou-me os mais acerbos, os mais azedos ou amargos desgostos da escravidão. Mas quanto ao jovem cavaleiro, é bem diverso o meu sentir. Sim, bem diverso. Não troco o cativeiro por outro, não. Troco escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Veja, mãe Susana, se deve ter limites a minha gratidão. Veja se devo ou não acompanhá-lo, se devo ou não provar-lhe até a morte o meu reconhecimento. Então, essa fala de Túlio, pessoal, evidencia o quê? Que ele está feliz pela proposta que Tancredo lhe havia feito de torná-lo um homem livre, alforriado, como eu mencionei, mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de gratidão e uma postura de lealdade, de fidelidade ao seu libertador, que é quem? Que é Tancredo, ok? Então, importante destacar essa relação, né, entre Tancredo e Túlio. A Susana vai responder a ele o quê? Tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre? Iludi-la, respondeu ele, rindo-se de felicidade. E para quê? Mãe Susana, graças à generosa alma deste mancebo, de Tancredo, né? Graças à generosa alma deste jovem, sou hoje livre. Livre como o pássaro, como as águas, livre como o éreis na vossa pátria, ou seja, livre como você era, mãe Susana, na sua pátria, porque Susana foi uma escrava trazida da África, de fato, ela não nasceu no Brasil, né? Então, por isso, uma mulher africana, e por isso essa fala do Túlio, né? Livre, hoje eu sou livre já, como a senhora foi um dia na sua pátria, né? No lugar de origem dela, lá no continente africano. O narrador vai dizer: estas últimas palavras despertaram no coração da velha escrava uma recordação dolorosa. Soltou um gemido magoado, curvou a fronte para a terra e com ambas as mãos cobriu os olhos. Túlio olhou-a com interesse, começava a compreender-lhe os pensamentos. Não se aflija, disse. Para que essas lágrimas? Ah, perdoe-me, eu despertei-lhe uma ideia bem triste. Túlio responde a ela. A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou: sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, eu aproveitei bem a liberdade durante a minha mocidade, quando eu era moça, quando eu era jovem, continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa, mais sortuda, mais abençoada do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país, e louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira melhor, eu corria as descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Pessoal, percebam na fala de Susana um sentimento de saudade da sua terra natal, a sua juventude, o fato de ela ir às praias daquele lugar para catar conchinhas, para colher conchinhas junto às suas amigas, ok? É disso que ela está se lembrando, tudo bem? Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida. Então ela se casou, teve uma filha, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, ou seja, a minha suprema sorte, né? Veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros, ou seja, os brancos, os colonizadores, os traficantes de escravos, a deixar.
tudo, tudo, até a própria liberdade. Então ela teve de abrir mão não só da sua família, como também da sua liberdade, tornando-se uma escrava. É parte da história da escrava Susana, ok? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler, galerinha, muita atenção, o capítulo 9 por completo para responder às perguntas do roteiro. Quais são? Estas que eu apresento a vocês aqui, tudo bem? Elas estarão no roteiro, a base para essas questões é o capítulo 9, então sugiro que vocês leiam o capítulo 9, ou releiam o capítulo 9, em que Susana e Túlio, os dois personagens negros escravizados da obra, dialogam a respeito, no caso de Túlio, da sua liberdade e no caso de Susana, do seu passado. O que é que eles vão dizer? Qual é a história? Qual é o restante da história de Susana? Nós lemos uma parte dela, vocês vão ler o restante. Gente, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Beijos!